Oi, gente, tudo bem? Nós vamos para a parte 2 dessa aula agora sobre tecnologias educacionais e eu vou começar falando para vocês sobre softwares. Vinícius, nós vamos ter uma aula de informática então, nós vamos estudar coisas muito atuais, mais ou menos. Também não vai ser tudo isso, é mais uma questão pedagógica, um olhar educacional sobre essas tecnologias que estão ao nosso redor todos os dias. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, software é programas de computador, não é? Agora, a gente está, nosso foco aqui são os softwares educacionais, né? Softwares educacionais, vou colocar aqui, ó. São materiais didáticos? Não é? Será que eu posso dizer que são materiais didáticos? Ops. E eu digo para você, sim, são. Desde que o óbvio. Qual é o óbvio? Desde que atendam às orientações pedagógicas, desde que atendam às expectativas e às perspectivas pedagógicas, não é? Então ele tem que ser desenvolvido para atender o quê? Os objetivos educacionais. Aí sim ele é um software educacional. Tá? Então sim, desde que sejam desenvolvidos para atender objetivos educacionais e pedagógicos. Ok? A gente vai ver aqui ao longo dessa aula que não é qualquer elemento tecnológico, instrumento, ferramenta, internet, relacionado à internet ou a softwares, ou até mesmo a hardwares, que são instrumentos já prontos para serem utilizados na educação. Tá? Não é bem assim. Ou seja, a necessidade de um filtro aí. Por quê? Porque para que esse material tenha qualidade técnica, ele tem que estar subordinado às condições pedagógicas, ele tem que estar subordinado às orientações pedagógicas. Então vejam lá, a qualidade técnica desses softwares aqui, você, por exemplo, que de repente está pensando em abrir um negócio com softwares educacionais, né, aplicativos, etc., você tem que entender o seguinte, que a qualidade técnica deve se subordinar para que ela exista às orientações pedagógicas. Ou seja, quem desenvolve um software educacional não pode entender só de informática, tem que entender muito de desenvolvimento cognitivo, intelectual, afetivo. Ok? Tá aqui, ó. Então isso aqui na verdade é a base que nós vamos ver durante toda a aula, né? Será que aquilo que está sendo usado está atendendo essas orientações pedagógicas ou não? Atende em partes. Então, se atende em partes, eu não posso usar. Não, posso, mas existem os limites, existe a forma como usar ou não. O que vai acontecer é o seguinte, normalmente essas ferramentas trazem como um grande problema oferecer informações para os alunos, mas simplesmente para serem memorizadas. Então, esse é um grande problema. Tem que se analisar, eu acho que aqui é um ponto de análise já importante para nós, ponto de análise já importante é o seguinte, o software
apenas oferece informações para serem memorizadas, então não é a ferramenta adequada que eu quero, se essa é a finalidade de um determinado software. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que hoje em educação você estuda, 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 memoriza, 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 esquece, esquece, esquece. Não é? Então a educação interessante não é aquela que faz o aluno simplesmente memorizar conteúdos, mas interagir com os conteúdos em suas mais variadas dimensões. Então, o que nós vamos ter aqui é o seguinte: se eu vou utilizar um recurso como softwares, como informática, computadores, como internet e tudo mais, programas de computadores, então eu tenho que propiciar a partir dessas tecnologias condições para que o aluno pesquise e interaja com o conteúdo. Então vejam, ó, as tecnologias, as tecnologias devem oferecer aos alunos não apenas informações estáticas, mas possibilidades de interação e pesquisa. Ok? Ok, Vinícius, isso aí. Beleza, pessoal? Vamos anotando e prestando bem atenção nisso aí, porque esse é um ponto importante para a gente, né? Então, o aluno ele não vai simplesmente receber e memorizar informações, mas ele vai pesquisar, ele vai complementar conteúdos, ou seja, eu tenho uma variedade de ferramentas para utilizar para que a forma como eu aprendo não seja linear. A apresentação de conteúdos, a apresentação de a exploração das competências, das habilidades não seja feita de forma linear. O que é uma apresentação linear de conteúdos? Eu vou dando simplesmente informações para que meu aluno vá memorizando, quando na verdade o interessante é trabalhar com o grau de dificuldade das informações, a forma como elas são apresentadas, exigir habilidades diferentes do meu aluno, escuta atento, observação visual, de repente pesquisa. Então, os softwares têm que tomar muito cuidado com relação a isso. E existem, na prática, né, na aplicação dos softwares na prática, existem algumas críticas que eu acho que a gente precisa esclarecer aqui. Ó. Críticas levantadas. Críticas levantadas. Então, quais são normalmente as críticas que aparecem dos autores com relação ao uso dos softwares na prática? Existem algumas aqui. Primeiro, privilegiam a memorização, que é isso que a gente tem visto. Deixa eu trocar a caneta aqui. A gente dá uma colorida nesse negócio aqui. Primeiro, privilegiam a memorização. Tá? Essa é a primeira crítica que nós temos. Privilegiam a memorização. Segunda crítica que a gente tem é que os softwares vão automatizar no aluno habilidades, mas normalmente habilidades de baixo nível. Ou seja, vão oferecer algumas interações muito simples, muito simplistas e muito limitadas. Tá? Então, automatizam habilidades de baixo nível nos alunos.
automatizam habilidades de baixo nível. Isso é uma outra crítica que se faz. A outra crítica são extremamente atraentes para os alunos, porque o aluno mexe no mouse, ele vê a tela, às vezes ele trabalha com tela touchscreen, são atrativos, mas representam apenas o quê? Reproduções de atividades corriqueiras. Então, embora sejam atrativos, meramente reproduzem atividades corriqueiras. É uma outra crítica. São atrativos para os alunos, mas apenas reproduzem atividades corriqueiras de sala de aula. Isso a gente vê um pouco a questão do software infantil, né? Se você pegar, por exemplo, um software que a criança precisa assinalar bichinhos e tudo mais, então veja, para a criança assinalar aqueles bichinhos, né, a partir do mouse ou de um tablet, seja lá o que for, utilizando uma tecnologia extremamente atrativa. Mas aí a gente tem que tomar cuidado se essa atividade ela não seria a mesma atividade que eu realizo com a criança quando ela, por exemplo, liga, né, o bichinho ao seu habitat natural. Porque existem muitos softwares assim, né, esses de animais, então pega o bichinho e liga ao habitat natural. Então será que não é a mesma coisa? Aí tem que observar o seguinte, o que eu vou querer? Então eu vou querer uma interação maior. Então, a hora que clicar no bichinho, ele vai fazer o som dele. A vaca vai mugir, o gato vai miar, o sapo vai coachar, essas coisas todas, não é? Então, quer dizer, já existe alguma questão. Interessante que não se limite a isso, né? Porque se a professora, por exemplo, tiver um aparelho de som e que tenha, né, que seja uma fita cassete, o mais antigo dos antigos, e tem esse som dentro da sala, ela consegue fazer uma atividade extremamente prazerosa para as crianças e nossa dependência. Então a atividade tem que ser planejada com finalidades específicas. Por exemplo, o que eu quero com isso? Então eu não quero simplesmente que a criança vá lá para ligar o bichinho no habitat natural, porque isso eu faço dentro de sala. Então eu quero que ela vá lá para ela ter contato com o computador. Então quais outras habilidades eu vou ensinar a criança a ter? Por exemplo, ligar o computador, encontrar o programa que ela quer, trabalhar a questão motora com o mouse ou com os dedos, né, procurando. Então essa atividade ela tem que ser muito bem planejada para que não haja uma atratividade para o aluno, mas sem qualquer tipo de desenvolvimento para ele. Então, planejamento, formulação de estratégias. E é sempre interessante o professor formular estratégias além daquilo que o software oferece. Como eu estou falando, o software oferece ligar bichinhos apenas ao habitat natural e ouvir o som de cada um. Tá, mas o que eu posso explorar na relação criança-computador e crianças entre si, que podem ir além disso que o software me oferece, para que ele seja apenas um complemento da realidade e da atividade, não é? Então isso tem que ser trabalhado. Por exemplo, a criança ela vai lá fazer o bichinho dela, com um fone, ela vai saber qual é o barulho, depois ela vai reproduzir para as outras crianças e elas têm que acertar qual é o bichinho. Ou ela vai ter que fazer mímica, ou não sei. A professora vai poder usar a criatividade, mas tem que tomar cuidado para não se limitar a essas atividades corriqueiras de sala que não trazem nada de diferente para a atividade. Aquilo que eu falei, né? Oferecem exercícios, mas dentro de uma lógica linear. É um outro problema. Oferecem exercícios dentro de uma lógica linear. A lógica linear quer dizer o quê? O aluno faz uma bateria enorme de exercícios, né? Às vezes o professor fala, nossa, olha, hoje nós fizemos uma atividade que teu filho fez 50 exercícios, mas não houve nenhum critério
de aumento da dificuldade e da complexidade desse exercício, né? Então, isso aqui acaba sendo uma atividade meramente repetitiva. Então, a única coisa que eu estou valorizando aqui é a repetição e não o desenvolvimento de novos esquemas para que o aluno possa assimilar novas situações de dificuldade, né, mais complexa e tudo mais, de outros graus de dificuldade. Um outro problema também. E depois, essa questão de simplesmente, essa limitação que muitos softwares têm de oferecer exercícios e correções. Principalmente já quando vai trabalhar com alunos do ensino médio, né? Então você tem lá exercícios e correções, pronto. Resolvo os exercícios, assinale a correta, agora clique aqui e veja o gabarito. Tá? É óbvio que eu tenho como encontrar, tem um aspecto positivo aqui, né? Qual é o aspecto positivo? O aluno ele já sabe imediatamente qual foi o erro dele. Então, o aspecto positivo é a identificação imediata do erro. Agora, o que a gente está vendo? Que é interessante usar os recursos, eles são importantes, eles fazem parte da nova geração, mas só é adequado se realmente eu trabalhar com a tecnologia como um complemento. E esses softwares eles precisam trazer conteúdos para serem problematizados. Ou seja, aquilo que eu realizo em sala de aula pedagogicamente tem que partir dos softwares também. Então, eles vão trabalhar questões para serem problematizadas, eles vão trazer questões, temas de análise, recursos, né, para facilitar a compreensão do aluno e tudo mais, mas a atividade ela tem que ser uma atividade problematizadora, ela tem que propor desafios para os alunos, os exercícios trazidos pelos softwares têm que ter uma gradação da dificuldade, não pode ficar ali estático de forma linear, porque não é assim que nós aprendemos, né? Nós aprendemos sempre desenvolvendo novos esquemas e não fazendo as mesmas coisas de forma repetida apenas, né? Senão eu fico limitado a um certo conhecimento. Então o professor ele é o grande maestro do uso dessas tecnologias aí. Essa compreensão tem que ficar muito importante. Tem que ficar muito claro. Bem, com relação aqui a esses recursos ainda, as formas, como eles se apresentam, a gente tem, por exemplo, a questão dos tutoriais e da interatividade. Os tutoriais, eles estão relacionados à interatividade, tá? Então, normalmente, a gente vai ver o que? Aulas ou apresentações com captura de tela. A gente vê muito isso no YouTube hoje em dia, não é? Que é uma realidade das nossas vidas. Então você vai ver lá as aulas ou apresentações com captura de tela. No tutorial, o tutorial ele é mais estático para o aluno, porque alguém está ali mostrando as informações e o aluno está simplesmente observando essas informações, de repente anotando, observando. Mas serve normalmente para mostrar principalmente procedimentos relacionados à própria informática. Então, eu quero ensinar você a mexer num programa de informática. Então veja aqui, eu vou usando as ferramentas e você vai vendo como isso é feito. Você vai usando no seu programa, talvez. Então existe um mínimo de interatividade, não é? A questão do tutorial, a relação do tutorial com a interatividade é o seguinte: os tutoriais podem ter um mínimo de interatividade ou os tutoriais podem, de repente, trazer a oportunidade de muita interatividade, depende do tutorial. O que acontece é que existem cursos hoje chamados de cursos interativos. Cursos interativos. O que seriam esses cursos interativos? O aluno, em vez de estar numa sala de aula com o professor, ele está diante de um computador e ao aprender
ao acessar a aula, o computador vai trazer para ele imagens, slides, com o conteúdo que ele tem que aprender. Então, vai haver voz, som, vai haver a tela escrita, vai haver, por exemplo, a demonstração de passo a passo, vai haver a apresentação de imagens, de repente de vídeos. Então, tudo, a interatividade está muito relacionada a isso. Se eu estou, por exemplo, tendo aula de informática, normalmente o que vai acontecer? O software vai, de forma interativa, vai apresentar o conteúdo como mexe num programa e vai dar uma certa tarefa para o aluno. Clique aqui. Você está vendo que abriu tal tela? Agora clique aqui. Então, quando você fizer isso, você vai usar tal ferramenta. Agora estica aqui, puxa. Então, é assim que normalmente é feito, não é? Esses programas, os tutoriais e os softwares de interatividade, normalmente são o quê? São programas que permitem a relação direta do aluno com o programa. Então, normalmente eu vou ter um aluno, um computador e o programa. Tudo bem? Então, essa é a relação. Num primeiro momento, pedagogicamente falando, com relação aos procedimentos didáticos, com relação à didática, a gente tem alguns elementos. Primeiro, informações. Segundo, resolução de exercícios. Se o aluno acertar os exercícios, prossegue. Se ele errar, ele tem que voltar na aula e fazer tudo de novo. Nessas informações aqui eu tenho texto, áudio, imagem e até mesmo vídeo. Ok? E nesse caso da resolução dos exercícios da repetição, eu tenho um grande problema. Um grande problema. Vamos supor que o aluno tinha que acertar de 10 exercícios, ele tinha que acertar pelo menos 8, e ele acertou 6. Então o programa vai falar, olha, repita a aula, assista tudo de novo. Aí eu tenho um problema para ser analisado. Se o meu aluno errou as questões, se o estudante errou as questões porque havia a informação e ele não prestou atenção e passou direto, é uma coisa. Então, de repente, pode-se trabalhar a atenção, ele vai assistir de novo a aula, vai prestar mais atenção e vai depois acertar o teste. Agora, se o problema for de compreensão, esse procedimento ele é totalmente inválido. Por quê? Se o aluno não compreendeu como foi explicado daquela forma, é óbvio que ele vai continuar não compreendendo. As chances dele continuar não compreendendo é muito maior. Então, o que o programa deveria fazer? Ele deveria trazer novas estratégias. Ele deveria reformular o conteúdo e trabalhá-lo de formas diferentes. Porque se o aluno não entendeu de um jeito, ele precisa de uma nova forma de explicar para que talvez ele possa entender. E o programa não vai fazer isso. A interatividade vai ficar sempre centrada numa única forma de apresentação. Então, esse é um problema sério com relação a isso. Eu até posso falar disso com tranquilidade, até esclarecendo para vocês. Eu já tive escolas de cursos de capacitação em cidades diferentes. E uma coisa que me incomodava muito, principalmente depois que eu fui me relacionando mais com a educação nova, com a pedagogia, com as ideias construtivistas, eu percebi que realmente era uma grande perda de tempo esse tipo de situação para muitos alunos. Tá? Então, para muitos alunos, é bom. Por quê? Porque tem alunos que são responsáveis e você faz com que o aluno aprenda a ser responsável, que ele também seja autônomo, desenvolva autonomia, que ele também desenvolva uma boa, vamos dizer assim, uma boa dose de independência para os estudos, né, para que seja um autodidata também, isso é importante nos dias de hoje. Mas, por outro lado, quando o aluno tem limitações, ele fica ali parado naquelas limitações, porque o programa por si só não consegue tirar. Então, isso incomodava muito, né? Eu acabei vendendo minhas escolas por causa desse incômodo pedagógico, didático, por perceber que muitos alunos não estavam aprendendo, eles estavam simplesmente prosseguindo no curso.
Então é uma realidade isso aí. Bem, pessoal, o que mais que nós temos que analisar aqui? Então isso aqui é a relação de tutoriais e a questão da interatividade. Alguns tutoriais trazem muita interatividade, outros tutoriais trazem pouca interatividade. Vinícius, como complemento é legal? Como complemento eu acho legal. O professor ele trabalha o conteúdo, ele oferece depois essa interatividade, esse tutorial como complemento, e caso o aluno não tenha compreendido, ele ainda faz um trabalho em cima disso para tirar as dúvidas dos alunos e promover uma interação maior deles com o conteúdo. Alguns alunos vão achar atrativo, legal, principalmente quando as aulas se referem a cursos de informática, a softwares de informática e tudo mais. Por exemplo, o aluno gosta de foto, tudo, então ele vai ver conteúdos relacionados a fotos, imagens, tratamento de imagens, trabalhar com Photoshop, essas coisas, né? Então o aluno muitos vão adorar isso. Mas muitos acham o sistema bastante tedioso, né? Aquela coisa que fica ali parada, monótona, muitos cansam. Então tem os prós e tem os contras. O que a gente não pode é simplesmente fazer com que o aluno seja dependente daquela única ferramenta para aprender um determinado conteúdo, principalmente conteúdo que seja importante para ele. Por isso que normalmente a gente vai ter isso aqui em cursos de informática e idiomas e em cursos de capacitação profissional, tudo bem? Simuladores. Bom, simulador você já imagina, né? O nome é bem atraente. Simuladores. Eu vou dar um exemplo bobinho agora, mas que você vai perceber, que a gente vai poder fazer uma reflexão em cima do exemplo. Tudo bem que não é um conceito, né? Não é nada socrático isso que eu vou fazer, trabalhar simplesmente com base em exemplos. Mas vai ficar claro. Vejam o seguinte, vamos supor que você quer aprender a dirigir um carro de Fórmula 1. E você sabe que você não sabe nem ligar o carro. Por mais que alguém te mostre como ligar, como dirigir, a hora que você entrar no cockpit, na primeira acelerada você já corre o risco de perder o controle, de se acidentar, de se machucar, sei lá, de morrer. Olha que coisa trágica. Então o que você faz? Você entra num cockpit de simulação. Você vai entrar num carro de Fórmula 1, num simulador. Ele é um carro perfeito, mas toda a interação vai ocorrer virtualmente, com uma tela, com uma imagem, com condições reais ali para você ir pegando o jeito e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Conforme você vai dirigindo aquele carro, você vai pegando noção de peso, de velocidade, de reflexo. Você vai percebendo, por exemplo, como usam os recursos daquele carro. Você vai perceber que você não precisa colocar a tua vida em risco para aprender, pelo menos, pilotar com segurança. Depois que você simular várias vezes, o que vai acontecer? Você vai estar muito mais apto a dirigir um carro de Fórmula 1. Assim acontece, por exemplo, com a questão do voo, né? Se pilotar um avião, etc. O simulador, gente, ele serve para isso. Aquilo que eu não posso fazer na realidade, eu posso ter a sensação a partir de um simulador. Aquilo que é muito perigoso fazer na realidade, eu posso ter a sensação a partir de um simulador. É óbvio que eu não vou colocar simuladores diante do meu aluno de aviões, se bem que hoje tem os videogames e tudo mais, ou de carros de Fórmula 1, a questão não é essa. Mas existem situações que o meu aluno não tem como observar na prática. Não tem como ele olhar ali, olho nu, eu não tenho essa possibilidade concreta. Por exemplo, o crescimento de uma árvore. Não tem como meu aluno observar. Não é? Então, eu posso usar um simulador mostrando por vídeo tudo como acontece, o crescimento da árvore, né, o passo a passo, tudo isso a partir de um simulador. Por exemplo, uma epidemia. Como que uma epidemia se alastra em uma região? Não vamos estudar isso na prática com o aluno, mas eu posso estudar isso a partir de um simulador de epidemias. Como que ocorre um terremoto, a sensação, barulho, né? Também posso fazer isso a partir de uma simulação. Como os parques da Disney fazem, não é? Você chega lá numa determinada atração, então lá tem fogo, tem água, tem terremoto, as coisas balançam, o barulho, tudo, a frequência do som, tudo é
preparado para que aquela situação seja o mais real possível. Não estou falando desse tipo de sensação, porque imagina você ter uma coisa dessa na escola. Mas principalmente os vídeos associados aos recursos sonoros vão sim simular e proporcionar experiências para os alunos. Okay? Então, quando eu falo de simuladores, eu estou falando disso, eu estou falando de conteúdos que serão abordados de forma gráfica, por vídeos, vai ter também o aspecto sonoro, e vai colocar o aluno diante de uma realidade que não seria possível viver concretamente, verdadeiramente. Por isso eu tenho que vivê-la na ficção. Vejam, por exemplo, um jogo muito legal que eu até acho interessante trabalhar com os alunos, que é o SimCity. O SimCity trabalha com o planejamento urbano. É um jogo, um programa, um simulador também, em que você é o prefeito de cidades. E aí tudo o que diz respeito a uma cidade, né, cobrança de tributos, obras públicas, relacionamento com a população, desenvolvimento infraestrutural, gastos, receitas, saúde, segurança, tudo isso está ali no jogo. Se você for um estrategista e conhecer, né, de administração pública, você vai ser um bom prefeito. Mas se você não conhecer nada, você vai começar a fazer bobeiras ali até que a sua cidade vai ruir. Então, o SimCity é um simulador. É um simulador que o aluno, com a ajuda do professor, os alunos podem ir jogando ali em grupos, né, dando ideias. E agora? Será que eu gasto dinheiro para fazer isso? Então já tem os prós e contras. Mas eu tenho dinheiro para construir esse hospital? As pessoas estão precisando desse hospital? Será que o atendimento... mas eu quero ter um atendimento regional. E a verba vai ter? Será que eu aumento impostos? Não aumento? Então o aluno já vai tendo uma noção muito legal do que é a administração pública, né, para ir melhorando a visão dele, para que não possa viver eternamente as opiniões do senso comum, que principalmente no Brasil são sempre críticas, sempre de desconfiança, não é? Então é um simulador muito legal que vai trabalhar aí com ideia de construção e planejamento de uma cidade e que pode ser muito bem aplicado para os alunos nas atividades pedagógicas, obviamente, desde que seja de forma planejada. E aí o professor vai procurar softwares que tragam aí os vídeos com as mais variadas sensações e recursos para que os alunos possam ter uma aproximação daquilo que ocorre na realidade. Tudo bem? Vamos lá, jogos educativos. Bem, os jogos educativos têm os virtuais e os não virtuais. Então, eu não vou abordar aqui os não virtuais, porque não é o nosso foco. O nosso foco são tecnologias da informação. Não é? Então, com relação aos jogos educativos, jogos, por exemplo, como quebra-cabeça, xadrez, dominó, sei lá, os mais variados, para nós agora não vai interessar muito. Tudo bem? Jogos de tabuleiro, por quê? Porque esses não são necessariamente recursos tecnológicos virtuais, como os que nós estamos focando agora. E também trabalho isso em outras aulas. A gente vai focar aqui essa questão dos jogos virtuais, principalmente jogos de videogame e de computador. Bem, existe uma tendência de muitos pais, os pais... É muito triste a gente saber que os pais não têm acesso aos conteúdos sobre pedagogia, sobre educação, porque isso facilitaria muito a vida da escola. Os pais são muito equivocados na educação dos filhos, né? Eu vi, por exemplo, uma reportagem. Por exemplo, estava vendo um programa na TV. Então a mãe falava assim: meu filho não come, ele só acalma quando eu coloco um tablet na frente dele ou um notebook. Aí ele come. Primeiro, ele sabe que toda vez que ele fizer a mãe vai colocar aquilo que ele quer. Segundo, não se come na frente de um computador, na frente de um tablet. Então os pais sempre amenizam a situação. Eles nunca querem ter a dificuldade de criar situações um pouco mais complexas, sistêmicas, mas que vão criar hábitos positivos nos filhos. Ele sempre quer apagar o fogo imediato ali, resolver o problema, e vai construindo na criança, desde pequeno, uma história de vícios, de incompreensões, de incoerências e até mesmo de dificuldade de se desenvolver. Os pais, ao blindar os filhos,
ao tornar a vida dos filhos mais fácil, mais prazerosa muitas vezes, eles criam, na verdade, um futuro incerto na vida dos filhos. Eles criam um futuro muito mais perigoso do que favorável à vida dos filhos. Por quê? Porque não desenvolve no filho a competência, a capacidade da compreensão e de lidar com situações um pouco mais difíceis. Sempre deixa o filho numa zona de conforto, né? E isso diz respeito muito a essa questão de jogos educativos. Porque o pai sempre vai falar assim, ai, meu filho é um gênio do computador, meu filho, nossa, joga videogame, faz aquilo, é esperto, aprende inglês, aprende um monte de coisa. Conversa fiada. Pelo que nós estamos vendo aqui, e esse é o caminho que nós vamos seguir, essas tecnologias, esses jogos e tudo mais, esses aparelhos, eles só são bons se houver uma finalidade pedagógica. Se eles seguirem uma orientação pedagógica. Caso contrário, eles não vão fazer bem para a saúde do filho. Se eu comparar os aspectos negativos com os positivos, eu vou ter muito mais aspectos negativos do que positivos. E isso acontece com os jogos de videogame. Os pais são muito equivocados muitas vezes em achar que porque o filho joga videogame ele é mais esperto do que um outro aluno, do que uma outra pessoa que não tem acesso a essa tecnologia. Tá? Então as competências, elas são multivariadas. Não é porque meu filho joga videogame que ele é mais esperto do que alguém. Muito pelo contrário, ele acaba construindo habilidades em um pequeno campo do conhecimento e deixando de construir conhecimento e habilidades em muitos outros, de natureza afetiva, motora, sociointerativa, etc. Bem, vamos lá então. O que a gente tem para ver com relação a isso? Normalmente, os jogos legais de se utilizarem para as crianças são aqueles de aventura, de estratégia, ou até mesmo os Kinects hoje em dia. Os Kinects são esses jogos em que o aluno pode se movimentar, né, a partir de sensores, que trabalha muito bem a questão física e a coordenação motora. Os jogos de aventura, você pega, por exemplo, um jogo do Mickey, que ele vai passar por várias fases, estágios, então a criança observa o cenário, os desafios do personagem, trabalha a imaginação, trabalha criatividade, né? Então isso tudo é legal. Agora, como eu falei, o que o professor planeja, ele precisa sempre colocar um temperinho a mais ali pedagógico, né? Tempero pedagógico, para tornar a situação, a atividade mais legal. Como, por exemplo, os alunos jogam um jogo de aventura, como um jogo do Mickey, por exemplo, e depois eles têm o desafio de desenhar um dos cenários do jogo, para trabalhar observação, criatividade, imaginação, comparação. Então é sempre interessante colocar um algo a mais do que aquilo que o programa, o software, o jogo vai trazer. E é óbvio que a observação do aluno é muito interessante, né? Porque muita coisa que ele observar ali naquele jogo vai servir para ele se autoconduzir na sua vida, no seu dia a dia. Então, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com os jogos de violência, por exemplo. O que os alunos têm feito? Os alunos que têm ficado muito tempo diante de jogos de violência têm se tornado pessoas mais frias, têm se tornado pessoas que acham tudo muito relativo, né, que acham a própria vida algo muito relativo, porque ele está acostumado a ver sangue e morte o tempo todo no jogo no qual ele está inserido. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E outra coisa, os jogos bons são aqueles que propõem problemas, desafios para serem resolvidos, em que o aluno tem que observar muito bem, ele tem que desconfiar de uma informação anterior para utilizá-la para ir para um próximo estágio. Então, seria interessante, porque isso que eu estou falando está muito distante ainda da realidade educacional no Brasil, mas está muito dentro da realidade de vida dos alunos. Então, eu até proponho que as escolas realizem seminários com os pais, orientando para que os pais possam ter uma visão mais pedagógica e possam acompanhar melhor os filhos nessa relação com os jogos virtuais, né? Então, existem possibilidades, sim, existe uma riqueza enorme de conteúdos. Hoje os jogos estão na internet, disponíveis gratuitamente, muitos deles. Eu não preciso ter um videogame caro na minha frente para jogá-los, mas essa questão pedagógica é extremamente importante. Tudo bem? Então, o jogo só é legal se ele estiver inserido dentro de um contexto pedagógico. Caso contrário, eu tenho que
observar se aquele momento de lazer do meu filho ou do meu aluno não é um momento também de regressão dele com relação a valores sociais, com relação a valores pessoais, ética, moral, etc. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, o que a gente tem visto? Nós temos analisado essas ferramentas, esses softwares que aparecem para nós, não é? E aí nós vamos ter muitas outras que os alunos vão poder aprender a utilizar já na escola, como, por exemplo, os editores de texto, o Word, o Creative Writer, né, que é a escrita criativa, esses editores que já existem para crianças, para adolescentes, para adultos, para o mercado de trabalho, para fazer um trabalho, etc. E principalmente quando nós estamos diante disso, de editores de texto, de planilhas, de gráficos e tudo mais, normalmente a gente utiliza os pacotes da Microsoft, né? Ou então aqueles tem os livres também da BR Office. Então o que vai acontecer? Normalmente, vamos aplicar isso na prática, já problematizar o que é o nosso foco. Existe um problema pedagógico com relação a isso. Então eu vou colocar aqui editores de texto. Qual que é o grande problema aqui? É o Ctrl+C, Ctrl+V. É o copia e cola. Isso aqui tem sido um problema do trabalho pedagógico, tá? É um problema pedagógico. E por que é um problema pedagógico? Porque nele não há reflexão. Tá? Então esse copia e cola aqui é um trabalho sem reflexão. Mas eu vou te falar uma coisa. Parte do professor. Tá? É o próprio professor que estimula isso aqui. Por quê? Porque o professor pode ter duas condutas quando ele pede um trabalho dos alunos. Ele pode pedir o trabalho para corrigir e avaliar. Então ele fala, me entreguem o trabalho na sexta-feira, que eu vou corrigir e atribuir a nota para vocês, e vai valer tantos pontos e vai no boletim. Então o que o aluno vai fazer? O meu objetivo é conquistar a nota. Ele vai fazer ali um copia e cola, vai apresentar o trabalho e beleza. Por mais que o professor fale assim, mas eu não quero cópia de internet e tudo mais. Se o aluno percebeu que ele pega um trecho aqui, um trecho ali, um trecho do outro lado e tudo mais, copia, e o professor cai nessa, o professor não consegue perceber, ou o professor depois não orienta como fazer a pesquisa, porque muitas vezes acontece isso. O professor fala assim, não quero que copie e cola, mas ele não orienta, ele não ensina o aluno a fazer pesquisa. Então o aluno se vê sem recursos. O que eu vou fazer? Eu não sei. Então, pesquisa que eu vou fazer virtual, que tipo de fonte eu vou procurar? Ou não, a pesquisa é em objetos físicos, em livros, enciclopédias, revistas, jornais. Então, o professor tem que orientar, antes de dar um trabalho para o aluno, ele tem que fazer uma prévia, uma preliminar, que é orientar o aluno como fazer o trabalho, como pesquisar, como abrir o editor de texto, como utilizar as normas da BNT, pelo menos as mais básicas. Então, o professor é o grande condutor nesse caso. E se o aluno sabe que ele só vai corrigir e avaliar, a tendência é realmente colocar textos ali sem qualquer tipo de reflexão. Mas se a proposta do professor é de discussão, ou seja, nós vamos discutir o que você pesquisou, qual fonte você pesquisou, quais caminhos você percorreu, por que você trouxe essa informação, aí o aluno vai se preparar para se apresentar. Ele vai querer saber o que ele vai falar. Ele não vai querer ficar ali estático, inerte. Sei lá, não vi nada, não é isso. Ele vai querer ser protagonista nessa discussão. Então, o estímulo é muito maior para o aluno. Não estou dizendo que todos vão pensar assim, mas é muito mais fácil o professor fazer o aluno pesquisar e refletir se ele propor o quê? Discussão e apresentação dos trabalhos, do que simplesmente correção, avaliação. Tá? Bem, nessa discussão aqui, o professor vai cobrar o que do aluno?
o que foi pesquisado, como foi pesquisado, por que pesquisou-se em determinada fonte, qual é a reflexão, ou seja, o que está havendo aqui? Aqui está havendo uma interação do aluno com o conteúdo, do aluno com os recursos tecnológicos, do professor com o aluno, do professor com o conteúdo que o aluno produziu. Interação, ou seja, um elemento básico da aprendizagem. Para nós aprendermos, para nós nos desenvolvermos, é necessário que haja interação. Tudo bem? Lembrando que a escolha do software sempre fica a cargo do professor. O professor é o responsável. Ele vai sempre ter que analisar quais são os critérios de escolha e de avaliação desse software. Tá? É sempre o professor que escolhe e que estabelece os critérios. A escola vai, por exemplo, comprar programas educacionais, softwares educacionais. Então, o professor tem que participar dessas escolhas aí a partir de critérios, tem que experimentar o software, saber do que se trata, colocar isso na proposta pedagógica, definir os objetivos de utilização daquele software, estratégias. É assim que deve funcionar esse trabalho com tecnologias. Tudo bem? Bem, aqui a gente tem mais um ponto, pessoal, internet. Internet. Vamos lá. Bem, quando a gente fala de internet, a internet surgiu nos Estados Unidos, né? No Brasil ela se tornou comercial só em 1995, o uso comercial da internet. Até mesmo nos Estados Unidos, até os anos 70, eu acho, o uso era só acadêmico. Todas as páginas que nós abrimos, utilizamos, que são os websites ou apenas sites, todos eles compõem o World Wide Web, não é? World Wide Web significa cyberespaço. Então todos os sites estão dentro de um cyberespaço, de um mundo virtual, mas que é totalmente representativo, significante e influenciador, não é? Bem, então vejam lá. Uma coisa importante. Dentro desse cyberespaço, nós vamos encontrar sites das mais variadas naturezas. Então a gente tem aqui quais são os tipos de websites. Isso aqui vai influenciar na vida, no dia a dia do aluno, né? Então os tipos que nós temos sites que são fechados. Aliás, isso aqui é com relação à acessibilidade, né? A gente tem sites, então, institucionais, nós temos sites de compartilhação de dados, ó. Vou colocar aqui, ó, institucionais. O que são esses sites institucionais? São aqueles que você acessa para ter uma determinada informação. Então, uma empresa que tem uma página, por exemplo, um site institucional que fala ali, ó, contato, quem é a empresa, o que ela faz. Então, não há muito fluxo informacional naquele site. Ele simplesmente está ali para te orientar com relação a uma ONG, por exemplo, quais serviços ela presta, onde ela está localizada, telefone, contato, histórico, objetivo, missão, valores, essas coisas todas. Tudo bem? A gente tem os midiáticos também. Os midiáticos são aqueles que vão atualizar informações. Os blogs, por exemplo, que sempre trazem posts novos, vídeos, né? Então, os midiáticos são aqueles que sempre trazem novas informações, eles sempre alimentam a página com novas informações. Tudo bem? Isso pode ser frequente ou pode ser periódico, etc. Nós temos hoje também os aplicativos.
Então, o que são aplicativos? Aplicativos é o que está na moda, não é? É uma forma de automatizar o acesso. Então, a partir de um ícone, eu consigo acessar um site, ou eu consigo utilizar um aplicativo com uma série de funções automatizadas. Eu vou a um restaurante, eu tenho ali um aplicativo próprio do restaurante para ter informações sobre o consumidor. Ou, por exemplo, um aplicativo como o iFood, que eu entro lá e vejo qual é o lugar mais próximo de mim, que tipo de comida tem disponível para eu pedir o que eu quero comer e já pagar e tudo mais pelo próprio aplicativo. Então, eles automatizam situações. Os aplicativos servem para isso, para automatizar, para facilitar situações. Então, são ferramentas de automatização. A gente tem outros sites que representam bancos de dados. Ou seja, sites onde você baixa arquivos. Sites de baixar música, baixar arquivos. Tem, por exemplo, o SlideShare. Não é? Share em inglês significa compartilhar, dividir. Então, é onde você compartilha telas, slides, arquivos, né, documentos. Aí teve, por exemplo, o Mega Upload, que saiu do ar, foi visto como irregular na justiça americana, não sei se voltou. Tem o 4Shared, que é o número 4 shared, né? Então, tem uma série de sites que trabalham com essa, e que são justamente os sites que as pessoas gostam, né? Onde você vai baixar música e tudo mais, mas onde está cheio de vírus também. Então, existem esses de compartilhamento de dados. Existem aqueles que são confiáveis e que são legais, e aqueles que não são confiáveis, aqueles que não são legais. Então, tem uma série de sites. Aí a gente tem as redes sociais, né, que são sites de uso coletivo. As redes sociais, um dia falou-se em Orkut, né, o Orkut. E hoje a febre é o Facebook. Redes sociais, que hoje representam um meio de veiculação de ideias muito mais do que de... Porque ela começa como sendo uma forma de você encontrar amigos e de colocar as suas informações pessoais. Agora não. Agora é uma forma de encontrar amigos, de colocar informações pessoais, mas também de viver experiências virtuais coletivas, de dar opiniões. O Facebook acaba sendo praticamente um jornal diário, né? Cheio de informações compartilhadas ali pelas pessoas. E a gente tem os portais. Os portais são aqueles sites que congregam os mais variados tipos de informação. Normalmente, os portais têm uma natureza também institucional. Então, a empresa lá que oferece os mais variados serviços, ela tem um portal. Nesse portal você assina newsletter, você acessa cursos, você acessa aulas gratuitas, você participa de fóruns. Então, ele é um portal, por quê? Porque depois que você entra ali, você tem uma variedade de interações que são institucionalizadas. Tudo bem? Bem, o acesso aos sites. Eu posso ter sites que são abertos. Então, ó, eu entro lá, beleza, ó, nesses institucionais, qualquer um acessa e tudo mais. Os midiáticos, por exemplo, alguns que dão informações, um jornal, por exemplo, que atualiza as informações, talvez ele não seja aberto, ele pode ser fechado. Normalmente os jornais são mistos. Eu, por exemplo, entro em vários jornais. Você entra lá no jornal, no internacional, por exemplo, da BBC, tem Brasil, BBC na Inglaterra. Você entra no da BBC, algumas informações estão disponíveis, mas para você ou terminar de ver as informações ou ver informações mais específicas, tem que ser assinante. Então isso é misto. As redes sociais, por exemplo, elas são sites de registro. Eles são abertos e de registro. Você pode acessar, você pode participar, mas você tem que se registrar antes, tem que se cadastrar, né? Então existem essas formas aí. E tem também, né, a Deep Web. A Deep Web é uma internet acessada com protocolos diferentes. E deep significa fundo, profundo, né? A internet profunda é aquela internet que não está acessível a todos, que trabalha principalmente com... É um trabalho principalmente não muito com imagens, mas com transmissão de dados, né? De textos, de arquivos. Então é ali que os terroristas se comunicam. Para acessar, como eu falei, tem que ser com um protocolo diferente. Então existe uma forma diferente de se acessar. Tem conteúdos muito distantes do que nós achamos de harmônicos, éticos e morais. Ou seja, tem muita coisa de violência, de terrorismo, de prostituição, de drogas.
de tráfico de crianças, de abuso sexual, de assassinatos. Então é realmente a Deep Web, né? Eles costumam colocar um iceberg, a ponta do iceberg é a internet e de baixo é a Deep Web, ou seja, é muito maior do que a internet, o número de dados que circulam na Deep Web. E a Deep Web ela é monitorada pelo FBI, por exemplo, todos os dias. Então, é realmente um inferno virtual aí, né? Para quem o inferno é meio metafísico, né? Porque você fala existe céu e inferno, isso é metafísico, mas parece que a Deep Web não tem nada de metafísico, é um inferno concreto. Se o inferno existe hoje é a Deep Web, não é? Bem, vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Hoje, nesse cyberespaço, o que mais chama atenção nossa, são os serviços de busca, né? Serviços de busca é o que movimentam hoje as principais relações da internet. Óbvio que existe o comércio na internet e tudo mais, mas para o ponto de vista educacional, nos interessa os serviços de busca. Então, os serviços de busca, hoje a gente tem o Google, empresa aí, uma das mais valiosas do mundo, empresa que monopoliza hoje a internet praticamente, não é? E tem o principal serviço de busca do mundo. To Google, em inglês, significa esmiuçar. Tanto é que quando você faz uma busca no Google, ele esmiuça realmente, não é? Mas uma coisa interessante disso é que não é nem a questão da informação, porque isso eu vou falar daqui a pouco. A informação que você tem acesso. Mas uma coisa interessante dos sites de busca e do próprio Google hoje é a forma como ela está cada vez mais, a ferramenta está cada vez mais intuitiva. Então a observação aqui é que esses serviços de busca e a ferramenta Google estão cada vez mais intuitivos. Então, se você quer fazer uma busca, você parte da tua concepção acerca do objeto que você quer, dos nomes que você vai escolher. Não precisa haver, por exemplo, regras para nomes e tudo mais. Tudo depende da sua intuição. O que a sua intuição mandar, você coloca ali e as chances de você encontrar o que você está procurando é muito grande. Então, as ferramentas estão cada vez mais intuitivas. Isso é um ponto muito interessante. Agora, isso aqui convive com a ideia do copia e cola na vida do aluno, né? Então, o professor, eu acho que um trabalho é o seguinte, o professor ele pode ter alguns momentos de instrução do uso da internet com os alunos. E nesses momentos ele vai, por exemplo, já estabelecer, eu vou indicar os sites que eu quero que vocês procurem artigos, conteúdos, ensinar a procurar imagens, ensinar a colocar fonte, a achar a fonte daquilo que ele encontra. Então, hoje não adianta. Se o aluno se relaciona com a internet, eu tenho que ter aulas nesse sentido também. Nesse sentido, a escola está muito defasada, extremamente defasada. Porque o aluno não tem uma conscientização do uso da internet e ele não adquire habilidades para usá-la. Que é a habilidade que o aluno tem, que o pai fala, né? Ai, meu filho entra no computador, faz um milagre aí, não sei o que, faz coisa nenhuma. Ele entra lá e mexe no Facebook, um programinha ou outro, coisas básicas. Mas não entende, por exemplo, de segurança na internet, de protocolos, uso de protocolos. Ele não entende, por exemplo, de problemas, às vezes, muito sérios relacionados à informação, a plágio e tudo mais. Então, o aluno tem que ter ideia disso, né? O e-commerce hoje, como que funciona, ter noções, o empreendedorismo digital. Tudo isso tem que ser passado para o meu aluno hoje, porque ele vive isso, não é? Bem, então, gente, a internet, o uso dela tem que estar no planejamento do professor e é importante que use criatividade e estratégias para que os alunos cada vez mais se aproximem. Se você acha que eu acabei, eu não acabei. Eu tenho um ponto muito importante para ver agora, que é o seguinte. A internet, por alguns autores, o desenvolvimento da internet é dividido em Web 1 e Web 2. Então, o desenvolvimento da internet. E isso faz toda a diferença hoje na vida dos nossos alunos. Então, o desenvolvimento da internet. Então, eu tenho aqui no momento a Web 1 e num outro momento a Web 2. Por exemplo, na Web 1, no primeiro momento que surge a internet, os sites são desenvolvidos, os acessos se iniciam,
O usuário, aquele que usa a internet, ele é simplesmente o consumidor da informação. Tá? Então, o usuário é apenas consumidor da informação. Okay? O usuário é apenas consumidor da informação. Na Web 2, ele não é só consumidor, ele também produz e compartilha informação. Então, o usuário também produz e compartilha informação. Ok? Então, esse é um ponto interessante. Outro. Na Web 1, no primeiro momento da internet, apenas os especialistas confeccionam, constroem as páginas de internet. Então, páginas produzidas por especialistas. Hoje não. Hoje a gente tem uma série de programas aí, inclusive um deles do Google, WordPress, que te dá todo o suporte para você construir teu site, teu blog, qualquer um pode fazer isso. Teu blogger. Então hoje, pessoas comuns produzem páginas e blogs. Bom, blog é página também. Pessoas comuns produzem sites e blogs. Então é fácil de você hospedar, de você conseguir um domínio, fazer uma conta. Tudo isso está bem tranquilo hoje em dia. A gente, antes, num primeiro momento, toda a produção da internet é praticamente individual. Então, produção individual. Hoje não. Hoje há muita produção que é coletiva. Produção coletiva. Por exemplo, o YouTube. O YouTube é um site que é construído todos os dias coletivamente. Os Wix. Olha lá, o Wikipedia, por exemplo. Os Wix. Tudo isso é coletivo. Várias pessoas contribuindo com aquele banco de informações. Então, essa é uma outra característica. E antigamente nós tínhamos informações restritas. E hoje as informações são mais abertas. Então, antes, mais informações restritas. Você vê, por exemplo, o próprio YouTube e outros sites, né? O que tem de gente hoje ensinando aí inglês, essas coisas, tudo gratuitamente, tudo liberando, abrindo informações. Óbvio que isso faz parte de um mercado, né? Isso faz parte de um mercado, essas informações abertas, promovidos principalmente pelo Google a partir do AdSense, que é o sistema de remuneração. Então eu tenho o que vale hoje na internet, uma das coisas que mais dá dinheiro hoje, óbvio, tem o e-commerce, que a pessoa vende o produto, recebe por ele e tudo mais. Mas uma coisa que tem muito valor hoje na internet se chama clique. Então, se eu tenho um site, meu site tem muito clique, eu tenho uma conta no AdSense, eu estou faturando. Por quê? Porque se tem muito clique, as empresas, o Google está direcionando as propagandas das empresas lá para o meu site e eu estou, então, ganhando comissões. Então, muitas pessoas têm feito o quê? Em vez de fechar suas informações, elas abrem, porque às vezes vale mais ganhar por clique com conteúdo gratuito do que vender cursos, informações, etc. Bem, é a revolução Google, né? Que tem hoje trazido todos os anos ferramentas e mais ferramentas. Então, geograficamente, a partir da internet, já não existe mais distância. Ontem mesmo, minha avó falou para mim, sabia, Vi, que agora eu conheço o mundo inteiro todo dia depois do almoço? Conheço o mundo inteiro todo dia depois do almoço? Como assim? Ela vai no Google Earth e fica lá, dando zoom, buscando um monte de áreas do mundo todo, cidades, fica lá fuçando. Né? Então vai para tudo quanto é lugar, ver como que é a cidade na França, nos Estados Unidos. Feliz da vida. E
E uma outra coisa, então não havendo essa... Agora, é óbvio, não há a distância geográfica, ela diminuiu, não só por causa da internet, por causa dos meios de comunicação em geral, de transporte e tudo mais. Só que nós também não podemos nos esquecer que também por causa da internet, apesar desse encurtamento de distâncias, da democratização de muita informação e tal, ainda existe um abismo sociocultural e econômico no Brasil e no mundo, né? Então as distâncias econômicas, elas ainda são grandes, as distâncias culturais ainda são grandes. Então, agora, um ponto muito interessante da internet, principalmente das redes sociais e dos blogs críticos, é que a partir da internet houve uma descentralização. A mídia, ela foi aberta e descentralizada. Então, se eu tinha só uma TV ou um jornal que era responsável pela informação, agora eu não tenho mais. Então, a mídia, as informações, elas estão agora num ambiente aberto e descentralizado. E nesse ambiente aberto e descentralizado, não tem o político que manda, não tem o grupo hegemônico que manda. Então, há uma quebra desse monopólio de influências, porque a população vai começar a compartilhar e não adianta vir um político e falar isso não põe isso não, que eu não quero que você veicula isso, porque vai ser veiculado. Então, isso acaba atingindo aí políticos mal intencionados, corruptos, e também os corruptores e os grupos hegemônicos. Tudo bem? Bem, pessoal, eu acho que o último comentário importante para nós é perceber, então, que com o uso da internet, dessas tecnologias, o professor não vai mais passar verdades para os alunos. Está aqui o conteúdo, essa é a verdade, é isso que você tem que aprender e memorizar. Não, o professor vai buscar verdades com os alunos e vai também buscar as mais diversas possibilidades. Para todo conteúdo que foi trabalhado, existem várias possibilidades. Tudo isso depende de um processo de pesquisa, que deve ser sistematicamente planejado de acordo com orientações pedagógicas. Tudo bem? Essa foi mais uma aula, beleza? Na próxima a gente vai falar um pouco sobre essa questão da mediação pedagógica em torno das TICs. Grande abraço, pessoal. Até mais.